A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar na oração, no poder da oração, de como pedir algo ao Senhor, de saber como devemos pedir, como devemos orar. É muito bom aprendermos sobre isto, né? E esta semana eu estava meditando muito nesta palavra da oração e me inquietei para dar mais uma lida sobre o assunto e passar para os irmãos, né, algo sobre oração. Amém? Então, nesta hora, nós vamos meditar na oração. Amém? E nós vamos começar meditando aqui no livro, glória a Deus, de 1 Timóteo, capítulo 2, e os versículos 5 e 6. 1 Timóteo, amém? E ali nós vamos aprender um pouquinho mais, porque muitas vezes, queridos, nós temos visto pessoas orando e muitas vezes não tem o conhecimento de como orar, de como devemos pedir e a quem pedir. E eu me inquietei para gravar este vídeo sobre isto. Amém? Então nós vamos ler aqui Timóteo, o capítulo 2, né? Vamos ler aqui o 5 e o 6, que diz assim a palavra do Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Então eu até coloquei um título assim, eu estava meditando e eu coloquei que só Jesus intercede entre Deus, entre o homem e Deus. Porque Ele é o próprio Deus, só Ele é o mediador, só Ele é quem pode interceder ao Pai por nós. Amém? Então vamos orar e vamos meditar nesta palavra. Amém? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nesta hora, nós te agradecemos por esta palavra, clamando ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que seja conosco nesta leitura, neste aprendizado, para que possamos, né, passar a viver esta palavra e assim glorificar o teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, já quero começar pedindo também o teu socorro para aqueles que estão precisando neste momento, estão passando por algo difícil, por enfermidades, por problemas familiares, profissionais, nos estudos, por todo tipo de aflição, que o Senhor possa ser o socorro bem presente, Senhor, na vida deles. Neste momento é o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente tira toda a dúvida de que só Jesus é quem intercede entre o homem e Deus. Só no nome dele é que nós devemos pedir algo a Deus, porque assim ele nos ensinou aqui em Timóteo, que só um mediador, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele é quem pode interceder, só Ele. E ali eu comecei a meditar em algumas outras palavras. E lá no livro de João também fala sobre isso, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14 de João. Hoje nós vamos ler Bíblia, que é para ficar bem gravado em nossos corações,
João 14 e os versículos 13 e 14 de João, que diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui é Jesus falando que tudo que nós pedirmos no nome dele, ele fará, para que o nome de Deus seja glorificado no Filho, que é ele. Glória a Deus. Então, isso mais uma vez comprova que tudo que nós precisarmos, todo socorro que a gente precisa, vem de Deus e que a gente pede a Ele no nome de Jesus. Porque Ele diz que assim Ele nos concede para que o nome do Pai seja glorificado no Filho, que é Ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, que a gente possa meditar nestas palavras, né? Que quando pedir, peça em nome de Jesus. E Ele o fará, para o nome de Deus ser glorificado. É bom quando a gente aprende, quando a gente passa a viver isto. Porque eu também já acreditei diferente. Eu também já fiz orações diferentes, pedindo diferente, sem ser a Jesus. Eu já fiz muito, quando eu não conhecia a palavra. É por isso, aleluia, aleluia. A palavra é poderosa, ela liberta. Ela é a verdade que liberta o homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fui liberta por esta verdade, por conhecer a verdade da palavra, eu fui liberta. Hoje, eu não cometo mais essa atitude. Eu já sei que o que eu pedi, eu vou pedir a Deus em nome de Jesus. Porque só Jesus é quem pode interceder entre Deus e o homem, porque foi Ele quem foi para a cruz por nós, foi Ele que entregou a vida dele por nós, que se sacrificou por nós, que sofreu, que foi perseguido, que foi caluniado, que foi acusado e que foi vendido e crucificado por nós. Então só Ele é quem tem as marcas para mostrar a Deus e interceder por nós. Aleluia. As marcas do que Ele passou, do que ele sofreu pela minha vida e pela tua vida. Então só Ele pode interceder por nós, pelas vidas. Aleluia. Essa palavra é forte. Que ele ganhou, que Ele comprou na cruz. Porque nossas vidas foram compradas por um alto preço. Preço de cruz, de morte de cruz, por sangue. E foi pelo sangue dele, então só Ele é quem pode interceder entre Deus e o homem. Porque foi o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Então eu não posso pedir diferente. Eu não posso pedir para outro que não seja Jesus. Eu não posso prometer nada para outro que não seja Jesus. Quer fazer um voto? Faça Jesus. Faça Ele. Eu já fiz votos a Ele. Senhor, me ajuda. E eu farei algo. E a gente faz a nossa promessa com Ele, né? Nosso voto com Ele. Mas só com Ele. Porque só Ele é quem pode fazer. Todo o poder dado a Ele no céu e na terra. Glória a Deus, não é? A Jesus, o Nazareno. Então, Ele fará. E aí aqui em 1 Timóteo ainda, a gente vê, né, que Ele quem intercede por nós, porque foi Ele quem morreu na cruz, como eu falei agora. Em nosso lugar. Ele foi em nosso lugar, né? Pagando por um preço que não era dele, era nosso. Então só Ele pode interceder por nós. Ninguém mais pode. Glória a Deus. Ele é quem tem as marcas do sofrimento que passou por amor de nós. Aleluia. Então a gente só pode pedir a Deus em nome de Jesus. Porque foi Jesus que Deus enviou para nos salvar.
Quem foi que Deus enviou para salvar o homem? Foi Jesus. Deus fez o homem pecou, e condenados estávamos no pecado, né? A morte eterna. Mas aí veio Jesus, enviado por Deus, com prova do amor de Deus por nós. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só em Jesus nós temos a vida eterna. Só Ele é quem pode interceder por nós. Só Ele é quem pode nos levar para o céu. E só Ele é quem pode operar em nossas vidas. Aleluia, né? Com seu grande amor, mesmo sem a gente merecer, viu? Porque não somos merecedores, é pela misericórdia dele, pela graça. Foi pela graça que nós recebemos a vida eterna, mas não foi de graça. Foi por um preço muito alto pago na cruz, o preço da morte de Cristo, do sacrifício dele, do sangue que foi derramado dele naquela cruz. Lá em João também, no 16:23, nós também vamos ver algo falando sobre isto. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Glória a Deus. João 16:23. Eita, desculpa, eu li errado. É João 16:23 e 24. Continua no 24. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quando perdides. Preste atenção, eu li errado, me perdoe, viu? É o 23 e o 24. Eu li o 25. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto perdides a meu Pai, em meu nome, ele vulo há de dar. Mais uma vez, Jesus nos ensinando que tudo, na verdade, tudo que a gente pedir no nome dele, Deus nos dará. Glória a Deus. Até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, quando a gente pede em nome dele, a gente recebe para a nossa alegria se cumprir. Aí diz aqui o 26. Naquele dia pedireis em meu nome. Né? Então, a gente sempre deve pedir no nome do Senhor. Veja mesmo, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Quer dizer, ele está confirmando mais uma vez que o mesmo Deus que enviou ele nos ama, e que ele veio do Pai para o mundo e voltou do mundo para o Pai. Então, eles dois são um só. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque ele e o Pai são um só. Então, por que nós vamos pedir diferente? Se ele e o Pai são um só, a gente deve pedir em nome dele, porque nós estamos pedindo ao Pai em nome do Filho. Glória a Deus, né? Então, a gente deve pedir assim, ter sabedoria. Foi ele quem nos ensinou assim. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar assim. Ainda em João, no 15, no 7, vamos ver o que tem aqui, João 15, 7. João. Só que a gente pede, a gente aprendeu agora que nós devemos pedir em nome de Jesus. Agora nós vamos aprender com o que devemos fazer para receber. Porque já foi dito que nos será dado, que quando a gente pedir o nome dele, nos será concedido. Mas o que nós devemos fazer para receber, né? Então, João 15, 7 diz o seguinte, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então ele diz assim, que se nós estivermos nele e ele estiver em nós e as palavras dele também estiverem em nós, tudo que a gente pedir será feito. Como assim a palavra dele estiver em nós? A gente vai vivendo segundo a palavra dele. A palavra dele está guiando as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque agora mesmo eu estava orando e estava dizendo, Senhor, o Senhor nos deixou um mapa, o caminho para chegar no céu, o caminho da nossa vitória, da nossa felicidade, de estarmos ligados em comunhão com o Senhor, né? Ele deixou esse caminho, eu disse a ele, o Senhor nos deixou um mapa, né? Então tem que estar em Cristo e vivendo segundo a palavra dele. Aí a gente vai lá para 1 João, também vai nos falar sobre isso. 1 João 3 e o 22. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 22. Hoje é o dia que a gente vai ler Bíblia. Capítulo 3 e o 22 diz o seguinte, ó. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então ele está dizendo aqui que o que a gente pedir, qualquer coisa que a gente pedir, a gente vai receber, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, o que é agradável ao Senhor, e guardamos os mandamentos dele. Aleluia. Você tem Bíblia em casa, medite nessas palavras. Eu vou fazer também, assim como eu fiz a maratona de provérbios, vou fazer também dos mandamentos do Senhor, dos 10 mandamentos e de outros mandamentos do Senhor. Então, assim, quando a gente guarda isto, né, a gente também recebe da parte do Senhor a resposta, né? Tem que obedecer os seus mandamentos e agradar ao Pai com a sua vida, com o seu caráter. Vocês têm que ter um caráter certo diante de Deus, não é? 1 João também, ainda 5, 14 e 15, diz assim, ó. A eficácia da oração é o tema. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Tá vendo? Então, assim, ele está dizendo assim, que a gente tem a confiança que nele, que se a gente pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele está nos ouvindo. E sabendo que ele está nos ouvindo, sabemos também que alcançaremos as petições que estamos fazendo. Então, é sempre com Cristo, é sempre com o mistério é com Jesus. É com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória, aleluia. Aleluia. Não é? Mas tem que também estar dentro da vontade dele. Aleluia. Porque Deus é sábio, né? Deus é sábio. Porque ele sabe o que é e o que não é bom pra gente. Às vezes a gente pede tanto uma coisa, quer tanto algo, mas a gente não sabe do amanhã, a gente não sabe do que vai acontecer daqui a um segundo nas nossas vidas. Mas ele sabe de tudo. Então, quando Deus nega algo pra gente, pode ter certeza que é para o nosso bem. Mesmo que aquilo não ia nos fazer mal e ele negou, talvez ele queira tratar algo com você. Aleluia, glória a Deus, né? Então ele sabe o que é bom. Às vezes pedimos e não recebemos porque era algo que no futuro não seria bom pra gente. A gente não entende, ele diz que o que eu faço hoje não entende, só vai entender amanhã. Então, quando ele faz hoje, às vezes a gente não compreende porque a gente não recebeu aquele pedido, aquela oração não foi ouvida da maneira, ouvida ela foi. Porque a gente viu, a gente tem a fé que ele escuta. Deus escuta nossas orações. Agora, muitas vezes, ele não responde para o nosso próprio bem. Ou porque ele quer tratar em algo nosso, para o nosso melhoramento, ou porque é algo que não nos faria bem lá na frente. A gente tem que aprender a respeitar a soberania de Deus.
Ah, mas Deus não fez, então vou fazer do meu jeito, então vou fazer assim, eu estou esperando Deus não respondeu. Ei, Deus é soberano. Ele não faz o que a gente quer. Ele não faz na hora que a gente quer. Aleluia. Nem do jeito que a gente quer. Ele é soberano. Aleluia. Aprenda a ser submisso à vontade dele. Porque quando ele quiser fazer, ninguém pede ele fazer na minha e na tua vida. Mas se ele não fez ainda, é porque é algo para o nosso próprio bem. É porque ele não quer perder o que ele tem com a gente. Aleluia. Glória a Deus. E nem quer nos ver chorar e sofrer lá na frente. Aleluia. Né? Então a gente tem que entender o não de Deus, que às vezes é até um livramento. Um livramento a gente não sabe. Pra gente lá na frente não cair, não pecar, não desobedecer, não desviar o caminho. Aleluia. Não passar por momentos difíceis. E às vezes precisamos passar por algo para nos fortalecermos também. Experiência e aprendizado com ele. Ou para uma grande finalidade. Às vezes também ele nega por isso. Porque ele tem uma finalidade nas nossas vidas. Para ter experiência com ele. Para aprender. A gente precisa, né, disso. Até Cristo, naquela passagem, né? Ele disse o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a vossa vontade. Submissão, obediência, sabedoria, de tomar a decisão certa, de que a última palavra seja de Deus e não a nossa. Que não seja do jeito que a gente quer, mas do jeito que ele determinou que fosse. Então Jesus disse, contudo, seja feita a tua vontade. E ali ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele foi até o fim na missão que ele veio à terra para nos salvar. Né? Então que a gente também seja assim, Senhor, contudo seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para a minha família, porque muitas vezes a gente quer, porque quer. Ó Jesus, o Senhor faz agora, eu vou resolver, viu? E assim, eu já vi essa frase, uma vez, quer botar Jesus na parede? Aí já, eita, glória, aleluia. Aí ele fala como falou com Jó, onde tu estava quando eu criei tudo? Né? É forte a palavra, mas é uma palavra que nos alegra saber que nossas orações são sempre ouvidas, mesmo que nem sempre sejam respondidas da maneira que a gente esperava, mas Ele escuta. Mas se a gente estiver com o coração contrito com Ele, em fidelidade com Ele, se a gente estiver nele, Ele estiver em nós, a palavra dele estiver em nós, a gente estiver nos mandamentos dele, fazendo o que é agradável a Ele, aleluia, Ele concede. Ele concede. Glória a Deus, né? Não tem aquela passagem lá em Mateus 7, pedi, dar-se-vos-á. Glória a Deus, né? Então Ele pede, e Ele diz ainda mais, se a gente sendo pai, aqui na terra, ser humano, o filho pedir, a gente não quer dar o melhor, não dá mal. Imagina Ele, que é o Pai Todo-Poderoso e que tem todo o poder para dar o melhor. E ainda digo mais, que Ele é poderoso para fazer além do que pedimos e do que pensamos. Porque quando Ana entrou em aflição, Ana foi para os pés de Jesus, mas ela soube pedir. E ela pediu um filho, mas ela soube pedir. E ela falou que se ele desse este filho para ela, ela daria para ele, para a obra dele. E ela cumpriu. E Deus, além de dar este filho a Ana, além de abrir a madre de Ana, que Ana era estéril, além de abrir a madre de Ana, dar este filho, ele ainda deu mais, porque a palavra diz que a mulher estéril teve 7 filhos.
ou seja, ele multiplicou o pedido de Ana. A vitória de Ana foi multiplicada, a bênção dela veio multiplicada. Creia. Mas ela se humilhou aos pés de quem? De Jesus. Ela pediu a quem? A Deus. Glória a Deus. Ela foi pedir no lugar certo. Glória a Deus. Então a gente precisa ser assim como Jesus, sábios nas nossas orações, reconhecendo a soberania de Deus, sendo submissos à vontade de Deus, né? Então lá em Mateus 26:39 fala também sobre essa submissão. Mateus 26 e o 39. Vamos voltar aqui. Mateus 26 e o 39 diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja que oração linda Jesus fez. Essa oração é de Jesus no Getsemane. Contudo, não seja feita como eu quero, mas como o Senhor quer. É assim que tem que ser a nossa oração, como a de Jesus, né? Então, a gente tem que orar, a gente também tem que crer. Mateus 21:22, na oração que a gente faz. Porque muitas vezes a gente ora, mas parece que o coração não está muito, sabe? Ora, mas não está com aquela fé. Aí Mateus 21:22 diz assim, ó: E tudo o que pedir na oração, crendo, será feito. Assim será feito. Então, tudo que a gente pedir em oração, crendo, assim será feito. A gente tem que pedir crendo. Quando a gente crê, a gente reconhece o poder de Deus, o poder do impossível de Deus. Porque muita gente a gente ora, mas a gente já ora vendo o impossível naquela situação, sabe? Mas a gente tem que orar crendo. Crendo. Porque quando Jesus chegou lá, que Lázaro estava morto, e Maria estava ali falando com ele, ele disse: Se creres, verás a glória de Deus. E ali Lázaro foi o quê? Ressuscitado por Jesus. Era impossível. Aquela oração era impossível aquilo acontecer, né? Mas Jesus mostrou que quando a gente crê, a gente vê a glória de Deus, a gente vê o impossível, o improvável acontecer nas nossas vidas. Então que a gente possa sempre lembrar disso e orar sempre assim. Tem que dar fruto, e fruto permanente, fruto do amor, da obediência a seus princípios. Isso está lá em João 15:16. Hoje é dia da gente ler Bíblia. João 15:16. Vamos ver o que está escrito lá. João 15 e o versículo 16 diz assim, ó: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concede. Então, mais uma vez, Jesus está confirmando que tudo que a gente pedir, tem que pedir ao Pai em nome dEle. Então, não tem como fazer oração de outra maneira. Não tem, eu já fiz, eu sei. Eu também aprendi assim, já orei de outra maneira, mas hoje eu sei. A verdade é esta. Pega a tua Bíblia, lê na tua Bíblia. A oração tem que ser feita ao Pai em nome de Jesus, porque só Ele é quem intercede entre Deus e o homem. Mas Ele também quer que nós demos fruto, e esse fruto permaneça em nós, né? E a gente precisa desse fruto que nós fomos chamados para dar, né? Mostrando que nós estamos com Ele, que nós somos dele, que fomos transformados por Ele.
libertos e salvos pelo sacrifício dele lá na cruz. Não é verdade? Então Jesus alertou os seus discípulos isso, né? Que eles seriam, passariam por muitas coisas, mas nessa sessão final, Jesus, ele nos ensina a orar. Ele nos deixou como orar, não é? Então tem que estar na vontade dele, porque ele sabe de tudo. O 15 diz assim, ó, é João, não, é 1 João agora. Deixa eu ver, não. Tiago 4 e o 3. Vamos ver aqui em Tiago 4 e 3. Tiago 4 e 3 também vai nos falar sobre a oração. Tiago 4 e o 3. Vai dizer o seguinte. Glória a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É outra coisa. Quando eu estava falando que tem pedidos que às vezes Deus não responde, é porque também depende. Ana, quando pediu aquele filho, ela pediu para a glória de Deus, porque ela disse que ia entregar ele para a obra do Senhor. Ela soube pedir. Mas tem muitas pessoas que querem coisas para o seu próprio deleite, coisas que não vão glorificar a Deus. Às vezes até o contrário, às vezes quando consegue isso não vai ser nem tão bom. Então assim, o que a gente pedir, que seja sempre para a glória de Deus, para o nome dele ser exaltado em nossas vidas, para o nome dele ser exaltado, engrandecido, adorado, porque só ele é digno, ele é o único que é digno. Então que a gente sempre peça para o nome dele ser glorificado. Então ele não vai fazer isso, né? Efésios também vai falar sobre isso, Efésios 3 e o 20. Efésios 3 e 20. Vamos ver aqui o que Efésios vai falar pra gente. 3 e o 20. Vai dizer o seguinte. Ora, olha aí aquela frase que eu tinha citado. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E aí? Não é verdade? Ele é poderoso para fazer abundantemente, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando a gente pede a Deus em nome de Jesus, quando a gente pede crendo, a gente vai receber além. Deus tem prazer em nos dar coisas que às vezes a gente nem pediu. Às vezes a gente tem pensamentos e sonhos que a gente acha que não vai alcançar nunca. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele realiza nas nossas vidas. Além, né? Abundantemente, né? Muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Tem coisas que a gente nem pensa porque a gente já acha que é impossível. Mas Deus, Ele é aquele que faz o impossível nas nossas vidas. Ele faz o além, que a gente nem imagina, né? Do que pedimos, porque Ele é poderoso para isso. Então vamos ler aqui para encerrar em João 14:6. Para a gente encerrar nesta hora essa meditação sobre a oração. João 14:6. Que diz assim, ó. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aí é onde confirma tudo. Que ninguém vem a Deus se não for por Jesus. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Então, como que você vai pedir algo ou vai prometer algo a não ser a Jesus? Tem que ser a Ele, porque Ele diz que ninguém vem a Deus, se não for por Ele. Então, a gente só chega a Deus em oração,
em tudo através de Cristo, porque foi Ele quem morreu por nós na cruz. Amém? Então que essa meditação fique no coração de vocês, que vocês sempre lembrem quando for orar, quando for pedir, quando for peça em nome de Jesus. Se quiser fazer um voto para alcançar algo, prometer algo, promete e vota em nome de Jesus. Porque só Ele é quem pode. Só Ele é quem tem todo o poder para interceder por nós. Porque foi Ele quem sacrificou sua própria vida por nós. Quem veio ao mundo, mesmo sendo Deus, veio ao mundo como homem, sofrer por nós, morrer numa cruz por nós. Então não tem outro caminho para chegar a Deus se não for por Ele. Como também não tem outro caminho para a vida eterna se não for aceitando Ele como Salvador. Tem que aceitar Ele como Salvador para ter a vida eterna. Também não tem outro caminho, porque Ele mesmo disse que Ele próprio é o caminho. Ele próprio é a verdade. E esta verdade liberta. E Ele próprio é a vida. Porque não existe vida sem Jesus. Não existe vida quando essa vida não tem Jesus nela. Glória a Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus abra a mente de vocês para que entre a verdade e a verdade faça uma grande libertação. E que cada vez mais a gente possa ser liberto pela verdade de Cristo. Pela verdade que é Cristo. Que Ele cada vez mais nos liberte. Para que sejamos verdadeiramente libertos naquele grande dia, salvos. Quando Ele vier buscar a igreja, a gente vá com Ele. Aleluia, porque o nosso objetivo é chegar lá, na Nova Jerusalém, no céu, e ter a eternidade com Ele. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém? Fiquem na paz, meditem nessa palavra, leiam essa palavra, viu? Leiam essa palavra e meditem nela. Que só oração, só pedindo a Deus em nome de Jesus. Não tem outro meio de orar. Amém? Fiquem na paz, que Deus vos abençoe.